Hashtag 107, Apocalipse, estudando as profecias. Então, vou voltar aqui, finalzinho da hashtag anterior, para entender a continuação aqui. Que estava falando lá na hashtag anterior, que está no Apocalipse, que esta cidade que está sendo falada lá, é espiritualmente Egito. Aí depois vem, então vamos ver no Velho Testamento, o livro de Moisés, Êxodos, capítulo 5, versículo 2. Então vamos lá. Mas disse o faraó: quem é o Senhor Deus, cuja voz eu terei de ouvir para deixar sair o povo de Israel? Eu não conheço esse Senhor Deus, nem tampouco deixarei sair o povo de Israel. Agora, vamos fazer a ligação entre o que a gente estava estudando na hashtag anterior, finalzinho principalmente, com essa aqui, continuação. Ora, vemos aqui o que? Ateísmo franco, declarado. Manifestou algum reino semelhante espírito por volta de 1798? Sim. Quem foi? O reino da França. A França negou a existência de Deus na famosa Revolução Francesa. Ora, espiritualmente, este pode ser Sodoma. Qual foi o pecado característico de Sodoma? Depravação sexual, licenciosidade absoluta, daí a sodomia, né, que a gente está vendo aí, então, lá no Rio de Janeiro, né, coisa absurda, mas não preciso nem falar aqui, vocês estão vendo. E a França teve este caráter. Teve a fornicação, foi estabelecida por lei durante o período de que falamos. Nela, espiritualmente, o Senhor também foi crucificado. Isto, simbolicamente, é o mesmo que crucificar Jesus. Isso ocorreu na França. Neste ano, estava em plena efervescência, 1798. Foi, sim, Senhor, em mais de um sentido, hein? Uma conspiração foi feita na França para destruir os Huguenots. Quem eram os Huguenots? Protestantes franceses, mais especificamente calvinistas, que viviam durante o século XVI e XVII. Foi feito o memorável massacre de São Bartolomeu, com suas 70.000 vítimas. Constituiu uma nota impagável na história da França. Assim, Jesus foi espiritualmente crucificado nos seus membros, nos cristãos assassinados na noite de São Bartolomeu. E ainda há um debate histórico. A divisão dos franceses era: esmagai o infame. Olha só, hein? Referindo-se a quem? A Jesus, na pessoa de seus seguidores cristãos. Assim se pode dizer, portanto, mais uma vez, com verdade, onde o Senhor foi crucificado, onde o Senhor foi crucificado, como está no versículo 7. Foi mesmo moralmente, espiritualmente foi, e até hoje está sendo. Porque crucificar não é só pegar um corpo e pregar numa cruz. Pois bem, o próprio espírito do abismo foi derramado sobre a França em 1798. A França fez guerra à Bíblia. Fez, sim, senhor, viu? No ano de 1793, olha essa data, a Assembleia Francesa promulgou um decreto proibindo a Bíblia. Vejam bem, proibindo o Velho Testamento e o Novo Testamento. E, ao abrigo desse decreto, as Bíblias foram reunidas e queimadas, cobertas de todos os possíveis sinais de desprezo. Fizeram ainda mais. Fecharam as instituições inspiradas na Bíblia.
Fizeram ainda, o dia do descanso semanal foi anulado. Em seu lugar, consagraram cada 10 dias para a folia da prostituição. Olha. Aboliram o batismo, a comunhão espiritual, a existência de Deus foi negada. A morte foi considerada um sono eterno, morreu, acabou. Bom, com isso que eles queriam dizer, não há Deus. E eles proclamavam isso. Não há coisa nenhuma, não há espírito, não há alma, não há reencarnação, não há ressurreição, nada. Não há nada. O que há é a deusa razão, na pessoa de uma prostituta, uma dissimulada mulher que foi proclamada e adorada publicamente na França. Isso aconteceu na França, muita gente deve já ter estudado sobre isso. Foi dado cumprimento exato, integral, à profecia do Apocalipse. Tudo isso se cumpriu entre 1793 e 1798. No capítulo 11, versículo 9, e os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus cadáveres por 3 dias e meio e não permitirão que os seus corpos sejam sepultados ou sejam postos em sepulcro. Estamos falando aí das 2 testemunhas, o Velho e o Novo Testamento. A linguagem deste versículo descreve o sentimento de outras nações estranhas àquela que ultrajava as 2 testemunhas, isto é, o Velho Testamento e o Novo Testamento, a Bíblia Sagrada. Elas veriam a guerra que a França tinha feito à Bíblia, mas não seriam levadas a se empenhar nacionalmente nesta obra de impiedade, nem haveria de tolerar que as mortas testemunhas fossem sepultadas, ou postas fora de vista entre elas, embora fizessem mortas 3 dias e meio, isto é, 3 anos e meio na França. Quer dizer, ficaram em cima do muro, neutros. Não, a própria tentativa por parte da França serviu para levar, por toda parte, os cristãos a envidarem novos esforços em favor da Bíblia Sagrada. E é o que vamos ver no capítulo 11, versículo 10. Abre aspas. E os que habitam na terra se alegrarão sobre eles, se regozijarão, mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Fecha aspas. Vemos aqui a alegria que sentiram todos aqueles que odiavam a Bíblia, que afinal não é um livro dos protestantes. A Bíblia é da humanidade, minha gente. Não pertence a protestantismo, a qualquer denominação evangélica ou protestante. A Bíblia pertence a toda a cristandade. Porque há, aqui no Brasil, ainda um linguajar pistoresco, né, que diz assim, eu sou Bíblia, mamãe é Bíblia, seu Joaquim é Bíblia. Como é que pode ser Bíblia? A Bíblia é o livro dos livros, não pertence a ninguém, não é de ninguém, não é de todos, é de toda a humanidade, é de toda a cristandade. É o Cristo de Deus mediador, nos aproximando daquele que é eternamente o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Pois bem, durante algum tempo, isto é verdade, por toda a terra foi gerada a alegria dos infiéis, inimigos da palavra de Deus. Mas o júbilo dos ímpios é breve, como está na própria palavra de Deus. E assim aconteceu na França, porque a sua guerra contra a Bíblia, contra o próprio Cristo, bem cedo tragou a todos. Vamos continuar na próxima.